Olá, meus amigos. Eu quero começar esse vídeo contando uma história para você. Um dia, uma criança estava sentada no chão da sala, chorando de raiva. Mas não era birra, era frustração. Ela segurava um brinquedo quebrado nas mãos. Tinha tentado consertar sozinha. Puxou uma peça, forçou outra aqui, apertou errado num lugar. No começo, parecia que ia dar certo. Mas de repente veio aquele estalo seco. O brinquedo, que antes só tinha uma parte solta, quebrou de vez. A criança ficou ali parada. Olhou para o brinquedo, depois para as próprias mãos e começou a chorar mais forte. O pai então entrou na sala, viu a cena e perguntou com calma: "O que aconteceu aqui?" A criança respondeu entre lágrimas: "Eu quis arrumar logo. Agora estraguei tudo." O pai olhou aquilo ali e não brigou. Não levantou a voz, não fez nenhum discurso. Ele se sentou no chão, ao lado da criança, pegou o brinquedo com cuidado, observou por alguns segundos e disse algo simples. Disse o seguinte: "Não foi falta de cuidado, foi falta de esperar." Essa frase parece pequena, meus irmãos, mas ela carrega uma verdade grande demais. Porque quantas coisas na vida a gente não quebra não por maldade, não por irresponsabilidade, mas por pressa. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Você não quer desistir, você não quer fazer nada errado, você só quer resolver logo. Resolver esse relacionamento que está confuso, resolver essa decisão profissional que te tira o sono, resolver esse ciclo que já dura tempo demais. E aí você pensa: se eu decidir agora, pelo menos acaba essa angústia. Mas a decisão tomada só para acabar com a dor quase sempre cria uma dor maior depois. A criança continuava chorando e disse algo que corta o coração. Disse o quê? "Se eu tivesse te chamado antes, pai." O pai respondeu com uma calma que só quem ama de verdade consegue ter. "Você teria aprendido do mesmo jeito, só que sem quebrar." Isso dói de ouvir. Dói porque no fundo a gente sabe que é verdade. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: se eu tivesse esperado só mais um pouco, esperado para responder aquela mensagem, esperado para sair daquele lugar, esperado para entrar naquele relacionamento, esperado para tomar aquela decisão grande. Mas ninguém ensina a gente a esperar. Ensina a agir, a aproveitar oportunidades, a não perder tempo. Só que Deus não trabalha no ritmo da ansiedade, Ele trabalha no ritmo do propósito. Talvez hoje você esteja segurando uma decisão importante nas mãos. E não é que você não saiba o que fazer, você sabe. O problema é que você não sabe quando fazer. E o quando, meus irmãos, pesa mais do que o que. Porque o tempo passa, as pessoas cobram, a mente pressiona, e você começa a decidir cansado, ferido e confuso. A criança da história enxugou as lágrimas e perguntou algo que parecia simples, mas que é profundo: "Pai, quando eu posso tentar de novo?" O pai respondeu algo que serve para a vida inteira: "Quando você estiver calmo." Não quando o brinquedo estiver perfeito, não quando alguém te apressar, mas quando o coração estiver calmo. Porque decisão tomada com o coração agitado raramente é uma boa decisão. E isso explica muita coisa na nossa vida. Sabe o ditado que todo mundo fala: nunca tome uma decisão com os pensamentos acelerados, com a emoção ativa. Decisão tomada com raiva vira arrependimento. Decisão tomada com medo vira prisão. Decisão tomada com ansiedade vira erro. Na Bíblia, muitos problemas não nasceram de más escolhas, nasceram de boas escolhas feitas no tempo errado. Abraão recebeu uma promessa linda, mas se cansou de esperar. Decidiu ajudar Deus. E o que era promessa virou conflito familiar que atravessou gerações. Davi teve oportunidades claras de matar Saul e assumir o trono. Humanamente faria sentido, mas ele esperou. Esperou sendo perseguido, esperou sendo injustiçado, esperou sem entender. Porque ele sabia que assumir algo antes do tempo destrói aquilo que Deus quer construir.
José, por exemplo, também sonhou alto ainda jovem, mas precisou de anos de silêncio, rejeição e prisão para aprender a governar sem perder o caráter. O tempo protege, meus amigos. Talvez hoje Deus não esteja dizendo não para você. Talvez esteja dizendo ainda não apenas. E o ainda não machuca. Machuca porque parece atraso na vida. Machuca porque parece estagnação. Machuca porque o mundo não para. Mas o ainda não, muitas vezes é livramento. O pai da criança continuou a conversa e disse algo importante. Nem tudo que você quer resolver agora precisa ser resolvido agora. Isso confronta a gente. Confronta porque a gente confunde esperar com perder tempo. Mas esperar muitas vezes é o que salva. Talvez hoje Deus esteja te poupando de quebrar algo que ainda pode ser consertado. Talvez Ele esteja te segurando, para poder você não ficar machucado demais para decidir. Entende? Talvez Ele esteja te pedindo calma, porque essa decisão vai afetar não só você, mas as pessoas que você ama. A criança respirou fundo, mas calma, e disse: eu fiquei nervoso, pai. E o pai respondeu: e nervosismo nunca foi bom conselheiro. Talvez você precise ouvir isso hoje. Não é que você esteja fraco, é o que você está cansado. E decisões importantes não devem nascer do cansaço. Provérbios diz que os planos podem até parecer certos aos nossos próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. E Deus pesa o tempo também. O pai guardou o brinquedo e disse: amanhã a gente tenta de novo. E aquilo trouxe paz. Não porque o problema tinha sido resolvido, mas porque agora havia direção. Talvez hoje você não precise tomar nenhuma grande decisão. Talvez precise descansar primeiro. Talvez Deus esteja mais interessado em te acalmar do que em te apressar. Mas isso ainda não responde tudo. Ainda existe o medo de errar, ainda existe a pressão do tempo, ainda existe o receio de perder oportunidades. E isso precisa ser aprofundado. Porque o momento certo de decidir não é quando a dor manda, é quando a paz autoriza. E isso a gente precisa conversar melhor sobre. Depois daquele dia, a criança não tocou mais no brinquedo. Não porque tinha desistido, mas porque algo dentro dela tinha mudado. Ela entendeu que o problema não era tentar, era tentar no estado errado. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando te ensinar agora nesse vídeo. Porque o grande erro da maioria das pessoas não é decidir cansado, é decidir ferido e confuso. A gente acha que decisão é coragem, mas muitas vezes é só o desespero disfarçado. Você decide porque não aguenta mais esperar, decide porque a pressão externa ficou grande, Decide porque o silêncio de Deus incomoda e depois chama isso de direção. Mas Deus não guia pelo incômodo, Ele guia pela paz. O problema é que quase ninguém espera a paz chegar. A gente espera a oportunidade, espera a confirmação externa, espera a resposta dos outros, Mas Deus trabalha primeiro dentro. Provérbios diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Repare, planejar é humano, dirigir é divino. Você pode planejar o que quiser, mas só Deus sabe quando seus passos não vão te destruir. Talvez hoje você esteja insistindo em decidir algo que Deus está tentando te proteger de decidir agora. E proteção muitas vezes parece atraso. A criança, ela observava o pai nos dias seguintes. Via ele consertando coisas com calma, sem pressa, sem força desnecessária. Até que um dia perguntou: pai, como você sabe a hora certa de mexer nas coisas? O pai respondeu algo muito simples: quando não estou com raiva, nem com medo, nem cansado. E essa resposta vale para a vida inteira. Decisão tomada com raiva carrega mágoa. Decisão tomada com medo carrega insegurança. Decisão tomada no cansaço carrega arrependimento. E olha que forte, muitas decisões erradas não nascem da falta de fé, nascem do excesso de dor. E você não quer decidir, você quer parar de sofrer. E isso é humano.
Mas Deus não resolve sofrimento empurrando você para decisões prematuras, antes da hora. Ele resolve amadurecendo você por dentro. Na Bíblia, Elias viveu isso. Depois de grandes vitórias, ele entrou num estado profundo de esgotamento. Sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Deus não deu direção naquele momento, não deu missão, não deu resposta, deu descanso. Porque gente cansada não decide bem. Talvez hoje você esteja pedindo direção, mas Deus esteja dizendo: descansa primeiro. Descansa a mente, descansa o coração, descansa das comparações, porque comparação acelera decisões erradas. Você olha a vida do outro andando e acha que a sua está atrasada, mas Deus não trabalha com o relógio dos outros, Ele trabalha com o seu processo. A criança então perguntou outra coisa importante: e se eu esperar demais? O pai respondeu: quem espera com consciência não perde tempo, se prepara. E isso é chave. Esperar não é ficar parado, é se alinhar, é tratar emoções, é ajustar expectativas, é amadurecer a fé. Na Bíblia, Moisés teve pressa uma vez, tentou resolver com as próprias mãos, matou um egípcio. Resultado? Fuga, 40 anos no deserto. Não porque Deus desistiu dele, mas porque ainda não estava pronto para liderar. O tempo que parece desperdício é, muitas vezes, o seu maior investimento. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, hoje você esteja num tempo assim. Nada muda fora, mas tudo está sendo trabalhado dentro. E isso incomoda. Porque a gente quer ver resultado, quer ver sinal, quer ver resposta. Mas Deus trabalha muito bem no invisível. A criança, dias depois, tentou consertar o brinquedo de novo. Dessa vez, chamou o pai antes. O pai não fez por ela, só orientou. Devagar, agora espera mais um pouco, agora tenta, mexe aqui, mexe acolá. E o brinquedo começou a se encaixar. Talvez Deus esteja fazendo isso com você agora, não te dando a resposta pronta, mas te ensinando o ritmo. Porque decisão não é só sobre destino, é sobre quem você se torna no caminho. Tiago diz que a perseverança precisa completar sua obra para que sejamos maduros e íntegros. Maturidade não é saber tudo, é saber esperar. Talvez o momento certo de decidir não venha com uma voz audível, nem com um sinal extraordinário. Talvez venha com algo simples: a paz. Não a ausência de medo, mas a ausência de pressa. Quando a decisão para de gritar dentro de você e começa a descansar. Quando você pensa nela e não sente aperto no coração. Quando você consegue dizer: se for agora, tudo bem, se não for, também. Isso é maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja muito pressionado a decidir quando Deus está te chamando para confiar. Confiar que Ele vê o que você não vê. Confiar que Ele sabe o impacto real dessa decisão. Confiar que Ele não se atrasa. Provérbios diz: reconhece o Senhor de todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Repara, Ele não diz entenda tudo, Ele diz reconheça. Reconhecer é confiar mesmo sem clareza total, e isso prepara você para decidir certo. Talvez o medo de errar esteja te paralisando, mas a pressa também pode te destruir. Entre paralisar e precipitar, Deus te chama para discernir. Discernimento nasce na calma, na oração sincera, na escuta, não na pressão. A criança finalmente conseguiu consertar o brinquedo. Não rápido, mas fez certo. E o pai disse algo que ela nunca esqueceu: agora ele dura. Talvez isso seja o que Deus quer para você. Não uma decisão rápida, mas uma decisão que dure. Mas ainda tem algo importante a ser conversado e tratado. Porque mesmo entendendo tudo isso, ainda existe o medo do futuro. Ainda existe a ansiedade do tempo. Existe a pergunta: e se eu errar mesmo assim? Isso precisa ser curado. E isso é o que a gente vai fazer agora. A criança segurava o brinquedo consertado nas mãos. Não estava perfeito. Tinha marcas, tinha sinais de que já tinha sido quebrado, né? Mas estava lá firme. O pai olhou para ela e disse algo simples, quase em tom de conversa. Viu? Quando você espera o momento certo, as coisas não só funcionam, como duram. Talvez hoje você esteja começando a entender isso.
Nem tudo que deu errado, nem todas as coisas que deram errado na sua vida foi porque você escolheu mal. Muitas coisas deram errado porque você escolheu cedo demais. E isso não te faz irresponsável, te faz humano. A verdade é que quase ninguém nos ensina a esperar, nos ensinam a agir, a reagir, a decidir rápido. Nos ensinam que perder tempo é fracassar, mas Deus ensina diferente. Deus ensina que esperar também é fé. Deus ensina que pausar também é obediência, que não decidir agora pode ser a decisão mais madura que você vai tomar na vida. Talvez você esteja se culpando demais, pensando, eu devia ter feito diferente, eu devia ter decidido antes, eu devia ter visto isso. Mas hoje Deus não te trouxe aqui para te acusar, Ele te trouxe para te alinhar. Porque Deus não trabalha com culpa, Ele trabalha com crescimento. O momento certo de decidir não é quando a ansiedade grita, é quando a paz começa a conduzir. E paz não é ausência de medo, é ausência de pressa. Você percebe que está pronto quando não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém. Quando não decide mais para agradar. Quando não age só para acabar com a dor. É nesse lugar que Deus começa a conduzir com clareza. Provérbios diz que o homem pode até fazer muitos planos, mas é o Senhor quem direciona os passos. Isso significa que você não precisa saber todos os detalhes, só precisa confiar em quem vê o caminho inteiro. Talvez hoje você esteja diante de decisões grandes demais para serem tomadas com um coração cansado. Relacionamentos, mudanças, caminhos novos. E Deus está te dizendo agora, descansa primeiro, depois decide. Porque decisões tomadas no cansaço não dão certo. E decisões tomadas no descanso produzem frutos duradouros. Entende? A criança aprendeu algo naquele dia que levaria para a vida inteira. Esperar não é perder tempo, é ganhar estrutura. E talvez essa seja a maior lição do vídeo para você. Esperar não é perder tempo, é ganhar estrutura. Deus não está atrasando sua vida, está protegendo o seu futuro. Ele não está te segurando por falta de confiança. Está te segurando porque confia que você aguenta crescer. O tempo de Deus nunca vem para confundir, vem para alinhar. Nem antes para perder você, nem depois para te frustrar, mas na hora certa para te amadurecer. Se hoje você sente que está travado, talvez não seja bloqueio, seja cuidado. Talvez Deus esteja evitando que você decida algo que sua versão atual ainda não sustentaria, e isso é amor. O momento certo de decidir não chega com barulho, chega com clareza. Não chega com urgência, chega com firmeza. Não chega com ansiedade, chega com paz. E quando essa paz chegar, você vai saber. Não porque alguém te disse, mas porque o coração descansou. Amém? Então vá aqui agora nos comentários e declare a afirmação do dia. Eu escolho esperar o tempo de Deus. Escreva. Eu quero ver todo mundo escrevendo como prova de que vai levar essa lição para a sua vida. Eu escolho esperar o tempo de Deus. Amém? Eu quero, nesse momento, orar junto com você. Se você puder orar comigo, repita as palavras que aqui eu proferi, ou então apenas se atente à minha voz, tá bom? Feche os olhos se você puder. Vamos orar. Senhor, hoje eu entrego a Ti todas as decisões que têm pesado no meu coração. Confesso que a pressa já me fez errar, que o medo já me paralisou, que o cansaço já me levou a decidir sem paz. Mas hoje eu escolho confiar. Ensina meu coração a esperar sem ansiedade, a descansar sem culpa, a ouvir Tua direção sem pressa. Se ainda não é o tempo, me dá paciência, Deus. Se for o tempo, me dá coragem. Silencia o barulho da comparação, cura o medo de errar e traz paz suficiente para eu saber quando agir. Eu confio que o Senhor dirige meus passos, mesmo quando eu não vejo o caminho completo. Eu entrego minhas decisões nas Tuas mãos. Amém. Muito bem. Se você sente que está vivendo um tempo de decisões importantes, se a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, a sua clareza, se o medo do futuro tem pesado agora, especialmente nesse fim de ano,
Eu criei exatamente um devocional para tratar isso. O devocional focado no fim do ano e o começo agora de 2026. É o devocional de 30 dias para descobrir seu propósito e destravar sua vida em 2026. Ele foi criado exatamente para esse momento. Em dezembro, quando o ano termina e as perguntas aumentam, Esse devocional vai te ajudar a silenciar a mente, a alinhar o coração e a entrar 2026 com mais clareza, fé e maturidade. Durante 30 dias você vai ter versículos diários para trazer direção para a sua vida, reflexões profundas de mais de 2 páginas, com uma linguagem totalmente popular para que você entenda aquilo que eu quero falar com você, tá? Para te ajudar a seguir na vida. Uma aplicação, uma tarefa simples para o seu dia a dia e uma oração para te ajudar a decidir com paz. Não é sobre decidir rápido, é sobre decidir certo. O link do devocional está aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Entre 2026 com decisões firmes, não apressadas. Deus honra quem aprende a esperar. Nosso devocional são mais de 160 páginas focados na sua transformação. Amém? Então, clica, garanta o seu devocional, você recebe ele agora no seu e-mail, você já pode começar a ler aí no seu celular, tá? E é isso, eu espero você lá do outro lado do devocional. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, é muito importante que você deixe o like. Então, se você chegou até o final desse vídeo, chegou até aqui, tá me ouvindo, é porque esse vídeo fez sentido para você em algum momento. Então, deixa o seu curtir, vamos manter nossa meta de 800 likes aqui nesse vídeo. Então, preciso que você me ajude para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos aqui para o YouTube. Você que é novo por aqui no canal e chegou até o final, se inscreva no canal e clique no sininho ao lado do botão inscrever-se para que você ative todas as notificações e receba todos os meus vídeos a partir de hoje. Lembrando que eu posto vídeo todos os dias pela manhã, então quando acordar, pode vir aqui no canal que já vai ter uma mensagem para você. Domingo a domingo nós estamos aqui levando palavra para as pessoas, ok? É isso, compartilha com 5 pessoas que você ama, ajude-nos a crescer a nossa comunidade aqui no YouTube. E é isso, um grande abraço, eu te espero amanhã para mais um vídeo.